Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. Discipulado, Igreja de Deus. Movimento congregacional. Olá, paz seja contigo. Hoje o tema a ser estudado é o Reino de Deus, ontem, hoje e amanhã. Uma análise profunda e abrangente. Introdução. Amados irmãos e irmãs, paz seja convosco. Que alegria é estarmos juntos hoje para meditar sobre um tema de extrema importância: o Reino de Deus, ontem, hoje e amanhã. Entender o reino messiânico de Cristo. Desde os tempos de Jesus, esta tem sido a mensagem central, e ela continua a ressoar em nossos corações, pois pedimos em nossa oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, e que seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Esta oração não é apenas um desejo piedoso, mas uma declaração de fé na soberania de Deus e no seu plano eterno para a humanidade e para toda a criação. O reino de Deus não é apenas um conceito distante ou uma promessa futura. Ele é uma realidade que se manifesta em diferentes fases, e entender essas fases nos ajuda a compreender o plano glorioso de Deus para a humanidade e para a terra, culminando no cumprimento glorioso dos propósitos divinos. Entender essas fases nos ajuda a compreender o plano de Deus, o papel da igreja e a nossa própria esperança. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4. Versículo 23. Sua mensagem era clara: o reino estava próximo, e a resposta esperada era o arrependimento. Um convite à mudança de vida em conformidade com os princípios divinos. Neste estudo mostraremos a verdade fundamentada nas Escrituras, revelando que o reino de Deus é dividido em 3 fases distintas e progressivas, cada uma com características e propósitos específicos. A primeira fase, o reino espiritual da graça, onde estamos agora. Vivemos atualmente na primeira fase do reino de Deus, o reino espiritual da graça. Neste momento, Jesus Cristo está à destra de Deus, no trono celestial, governando a igreja que é o seu povo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Esta passagem enfatiza a natureza territorial e evangelística desta fase. A Igreja de Deus, composta por verdadeiros adoradores do único Deus, nosso Pai Celestial, e que segue o Messias Jesus, nosso Senhor. Ela é o instrumento escolhido por Deus para levar essa mensagem salvadora a todos os povos, tribos e línguas. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versículo 33. Governando a igreja,
que é o seu povo. Esta fase é marcada pela pregação do Evangelho, que é a mensagem central do reino. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Este é o tempo em que o Espírito Santo nos é concedido para sermos testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta é o tempo da negociação dos talentos, como ilustrado na parábola de Lucas capítulo 19, versículos 11 a 19. Jesus, o homem nobre, partiu para tomar posse de um reino e deixou seus servos, a igreja, com recursos, minas ou talentos, para que negociassem e os multiplicassem até a sua volta. Os servos que foram fiéis e multiplicaram seus talentos receberam autoridade e responsabilidade no reino que viria. O próprio homem nobre se refere a Jesus, que ascendeu ao céu a fim de tomar posse de um reino. Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14 profetiza: E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o reverenciem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14. Isso demonstra que a autoridade de Cristo é universal e eterna, estendendo-se sobre toda a criação e todos os tempos. Enquanto Jesus foi para o céu tomar posse do reino, ele deixou aqui seus servos negociando os talentos. A igreja, ou seja, os servos de Deus, receberam talentos para negociar, para estabelecer as bases deste reino, para que quando o Senhor voltasse, ele visse o que cada um dos servos negociou. Isso se refere à igreja de Deus. Paulo identificou 3 povos na época dele: judeu, gentil estrangeiro ou pessoa da igreja de Deus. A igreja de Deus é esse povo que foi formado e que prega o reino de Deus sobre a terra. É um tempo de pregação do Evangelho, no tempo da graça. Por isso a importância de levarmos a outras pessoas o conhecimento das Escrituras. Vamos ler e analisar a parábola que se encontra em Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhes Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos. A cada um confiou uma moeda de ouro e, orientando a todos, lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entre mentes, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele protestando: não queremos que este venha a reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: muito bem, servo bom. E por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro.
e a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo explicando: eis aqui, senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. Então o Senhor o julgou. Por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou só homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então, no meu retorno, o receberia com juros. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai-a ao que tem 10. Eles argumentaram: mas, Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: contudo, eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Jesus aqui conta uma parábola sobre um homem nobre que partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Ele chamou 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Quando ele voltou, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos para saber o que cada um tinha ganhado. O primeiro servo, que fez 10 minas, recebeu autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo, que fez 5 minas, recebeu autoridade sobre 5 cidades. O próprio homem nobre se refere a Jesus, que ascendeu ao céu a fim de tomar posse de um reino. Ou seja, os reinos dos céus seriam dados, e todo o poder e majestade do reino seriam outorgados a Jesus. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. A igreja é esse novo povo, formado tanto por judeus quanto por gentios, que foram reconciliados em um só corpo por meio de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que, anteriormente, éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós, que estáveis longe, e da mesma forma, para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós, como vós, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2,
versículos 11 a 22. Ela não é o judaísmo renovado, mas o corpo de Cristo formado por pessoas convertidas, chamado para pregar o reino de Deus sobre a terra, no tempo da graça. Isso significa que, independentemente de sua origem, todos que aceitam a Cristo e guardam os mandamentos de Deus fazem parte desse corpo espiritual, ou seja, são instrumento de Deus nesta primeira fase do reino. A segunda fase, o reino messiânico, o milênio. A segunda fase é o reino messiânico, ao qual será inaugurado na volta gloriosa de Jesus Cristo, e deverá durar por 1000 anos, como diz Apocalipse capítulo 20. Depois surgindo o juízo de Deus, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Nós notamos aqui neste versículo de um período milenar, 1000 anos de governo. A palavra 1000 anos aqui é colocada no sentido literal realmente, porque anos subentende que são formados por meses e dias, e por horas. Então, um ano bíblico tem 360 dias, e é um período de algo que está ligado à Terra. Para sabermos se o milênio será realmente na Terra, podemos confrontar com Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos. Seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 a 10. Aqui, vemos que o reino será sobre a terra, para cumprir as promessas do trono de Davi, um período de restauração. Este versículo é fundamental, pois estabelece claramente que o reinado dos redimidos com Cristo será sobre a terra, cumprindo as promessas do trono de Davi e marcando um período de restauração sobre a terra. Este reinado não é meramente simbólico, mas um governo real e ativo, onde a justiça e a paz prevalecerão. O governo de Jesus será com cetro de ferro, será um governo rígido para a restauração de todas as coisas. As nações irão aprender os ensinamentos do Senhor. Elas irão ser instruídas no caminho de Deus, e isto está no livro de Isaías. Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4, diz: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. Este cenário de desarmamento e aprendizado da lei divina aponta para uma era de paz sem precedentes, sob o governo direto de Cristo e da Igreja. A ideia de transformar armas em ferramentas agrícolas é uma poderosa metáfora para o fim dos conflitos e o início de uma era de produtividade e harmonia. Jesus reinará com vara de ferro juntamente com a Igreja, e nós
reinaremos junto com ele no milênio. O governo de Jesus durante o milênio será caracterizado por um cetro de ferro. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Simbolizando um governo justo, firme e inquestionável, necessário para a restauração. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, explica o propósito desse período. Porque convém que Jesus reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. O milênio é, portanto, um tempo de subjugação final de todos os inimigos de Deus, sendo a morte o último a ser destruído. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Este processo de subjugação é necessário para que a soberania completa de Deus seja manifesta através do reinado de Cristo, e para que a criação seja finalmente restaurada à sua perfeição original. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, nos fala a respeito deste período ao qual é necessário uma restauração, que todos os inimigos de Deus sejam subjugados pelo Senhor Jesus. E a igreja estará compartilhando em corpo eterno juntamente com Jesus neste reino. O resumo do qual o objetivo, porque haverá este período de 1000 anos, é que convém que Jesus reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quando a morte tiver sido destruída, virão novos céus e nova terra. Muitos acham que não sobrará nada na terra, mas em Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 3, lemos: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Esta passagem indica que os ímpios serão destruídos, mas os salvos, os que temeis o nome do Senhor, permanecerão na terra e verão essa purificação, pisando sobre as cinzas dos iníquos, confirmando a existência de um remanescente salvo que entrará no milênio na terra. Isso contraria a ideia de que todos os salvos serão arrebatados para fora da terra antes do início do milênio, indicando uma continuidade de vida na terra para os redimidos. Se os ímpios se tornarão cinzas debaixo dos pés dos salvos, onde os salvos estarão? Os salvos estarão na terra, onde se iniciará o reino messiânico. O profeta Isaías fala de um período muito importante em Isaías, capítulo 65, versículos 17 a 25. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos,
Porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esta descrição vívida aponta para um período de longevidade, produtividade, segurança e harmonia, onde até a natureza selvagem é transformada. A ausência de choro e clamor, a longevidade, morrer aos 100 anos sendo considerado menino, e a paz entre os animais selvagens são sinais claros da restauração milenar, demonstrando a reversão dos efeitos da maldição do pecado. Essas profecias se cumprirão no milênio, onde veremos todas essas coisas acontecerem, em Isaías capítulo 11, versículos 1 a 16. Também descreve a natureza desse reino. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra, e afastar-se-á a inveja de Efraim. E os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon e Ris obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Essas profecias se referem ao tempo de restauração do milênio, que convém que Jesus reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Isaías capítulo 11, versículos 1
a 16. Complementa essa visão, descrevendo o reinado do rebento do tronco de Jessé. Jesus, com sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Ele julgará com justiça, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A restauração de Israel, com a reunião dos desterrados de todas as partes da terra e a remoção das rivalidades internas, Efraim e Judá, é outro aspecto crucial do milênio. A descrição de um caminho plano para o remanescente do povo, como no êxodo do Egito, simboliza a facilidade e a glória do retorno e da vida sob o governo messiânico. Essa passagem detalha a natureza do governo de Cristo, um governo perfeito, baseado na justiça e no discernimento divino, que trará uma era de paz e conhecimento sem igual. A promessa de restaurar e unir as tribos de Israel, que foram dispersas, é um sinal do cumprimento das alianças de Deus com seu povo escolhido, culminando em uma nação restaurada e glorificada em sua própria terra. A promessa de que Deus restauraria o reino a Israel não estava errada. Os seguidores de Jesus, conhecedores dos profetas bíblicos, criados dentro da doutrina verdadeira, perguntaram ao Senhor: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, versículos 6 a 7. Mas quanto ao evento de que o Senhor restauraria o reino, eles não estavam errados. Isso confirma a validade da expectativa de um reino literal para Israel no futuro. Um reino que seria físico e político, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Em Amós, capítulo 9, versículos 11 a 15, lemos: Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Essa promessa se refere tanto à restauração espiritual de Israel e à igreja, vindo aí a grande multidão formada por gentios, homens de todas as tribos, línguas e nações e costumes, onde através de Cristo, unindo o povo de Deus em um só corpo. Esse um corpo do qual foi formada a igreja não é Israel e nem o gentilismo. No livro de Efésios capítulo 2, fala que de ambos os povos surgiu um terceiro povo, que é a igreja chamada de gentios e judeus, tendo como raiz os patriarcas, tendo como sustentação Jesus Cristo. A igreja não é o judaísmo, a igreja é o novo Israel. Essa profecia detalha a reconstrução, a prosperidade e a permanência de Israel em sua terra, sob a bênção divina. A promessa abrange tanto a restauração espiritual de Israel, quanto a inclusão dos gentios, representando a igreja, unindo ambos em um só corpo em Cristo, que é o novo Israel, enxertado na raiz dos patriarcas. Isso demonstra a universalidade do plano de Deus, que inclui tanto judeus
quanto gentios em sua aliança, mas com um papel distinto para Israel durante o milênio. A terceira fase, o reino eternal. Depois virá o fim, quando Jesus tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 28. Isso significa que, tendo subjugado todos os inimigos, inclusive a morte, Cristo completará sua missão redentora e o reino será plenamente estabelecido para a eternidade. Para que Deus cumpra toda a sua obra, que o princípio da obra de Deus era um reino onde habitasse a paz, perfeito, um paraíso. E então envia Jesus Cristo para reinar esses 1000 anos, para que todos os inimigos de Deus sejam subjugados, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Onde vemos em Apocalipse capítulo 20, a morte sendo destruída no lago de fogo. Quando a morte tiver sido destruída, virão novos céus e nova terra. Aí que a nova Jerusalém desce. A terceira fase é o reino eternal, onde a nova Jerusalém descerá do céu, cujo trono de Deus estará entre os homens, como diz Apocalipse capítulo 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha, e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Assim havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte,
3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como o vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita do sol, nem da lua, para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21. Esta fase final representa a consumação do plano de Deus, onde a presença divina será plena e ininterrupta, e a morte, o último vestígio do pecado e de sua maldição, será finalmente erradicada, inaugurando uma eternidade de perfeita comunhão com Deus, cumprindo o propósito original de um reino de paz e perfeição. Conclusão. Amados, a pregação do Evangelho do Reino foi a mensagem central de Jesus Cristo. Estamos no tempo da graça da pregação do Evangelho, e é de suma importância levarmos a outras pessoas o conhecimento das Escrituras. Devemos viver com a ardente expectativa do cumprimento das promessas divinas, sabendo que temos a promessa de que, em Mateus capítulo 19, versículos 27 a 28. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Esta promessa aos apóstolos é uma clara indicação de sua participação no governo milenar de Cristo em Jerusalém. Jesus faz sua promessa aos apóstolos que na sua vinda eles receberiam suas recompensas, que cada um dos apóstolos se assentaria nos 12 tronos em Jerusalém. Em Salmos número 122, versículo 5, diz: Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Quem está precisando de regeneração é a terra, onde a natureza geme por conta do pecado do homem. E nós pedimos na oração do Pai Nosso que venha o teu reino, e o reino celestial será na terra. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 22.
nos diz: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A natureza hoje está sofrendo e ficou sujeita por causa da desobediência do homem. E agora está esperando a libertação dos filhos de Deus, quando Jesus vier nos céus com trombeta de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Está dizendo que é tempo de destruir quem destrói a terra, e tempo de dar galardão aos seus servos os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, a pequenos e a grandes. Isso totaliza a ressurreição dos fiéis de todas as eras: Enoque, Elias, Moisés, Jó, Ló, os patriarcas, os profetas e todos os mártires da fé, que num único dia alcançarão a ressurreição da vida eterna para reinar com Cristo em seu reino. É a consumação da esperança dos justos ao longo da história. Que possamos viver com essa ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Que nossa fé se fortaleça na certeza de que o reino de Deus virá em toda a sua plenitude, trazendo paz, justiça e a presença eterna do nosso Senhor. Que estejamos preparados, negociando nossos talentos e sendo testemunhas fiéis, para que, quando o Senhor voltar, Ele nos encontre trabalhando diligentemente para o estabelecimento e a glória do seu reino. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Amados, este foi o 4º estudo do Discipulado da Igreja de Deus do 7º dia congregacional. Para ter acesso a mais estudos da Sã Doutrina, acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube. Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal Como Diz a Escritura, YouTube. Canal A Plenitude das Escrituras, YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site, você encontrará vários estudos da Sã Doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco.